saber como impressionar o Headhunter, eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar aquele trabalho que você sempre sonhou. E hoje, para minha série Impressione o Headhunter, eu estou aqui com o Rodrigo Saad. O Rodrigo é General Manager da For Sales Group e ele vai falar um pouquinho com você. Tudo bem, Rodrigo? Obrigada por você ter vindo, obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pela parceria, pela troca. Estou realmente muito honrada em estar aqui batendo esse papo contigo, tomando esse café. E eu tenho uma pergunta para a gente começar essa conversa, que é sobre achatamento salarial. A gente percebe que o mercado deu uma reagida, hoje o número de vagas já é maior, porém, pode ser uma impressão minha, algo subjetivo, eu percebo que os salários realmente estão mais achatados. E sei que você tem uma grande expertise sobre isso. O que você pode me dizer a respeito, Rodrigo? Bom, Thaís, primeiramente um prazer estar aqui falando com você, que é uma pessoa extremamente influente e cada vez mais relevante aí nesse mundo de recolocação. Uma coisa que eu percebo que muita gente acaba não se atentando quando se trata de remuneração é que a remuneração observa a lógica da oferta e procura, E mesmo em todas as camadas de uma empresa, tanto posições mais de base quanto posições de top management, todas elas são permeadas por essa lógica de mercado. E fato, o que vem acontecendo, o Brasil é uma economia bastante particular, em termos de carreira executiva, e o que tem acontecido nesses últimos anos é uma verdadeira montanha-russa. Então, quando a gente olha para uma fotografia de cargos e salários de 2002, você tinha uma relação salarial do executivo em relação à média da população muito menor, mas assim, não tem dados oficiais, mas a relação salário executivo versus média de salário nacional deveria estar numa lógica aí de 3 a 5. Vamos pensar criar uma equação aqui básica, Então vamos pensar que estava 3 vezes maior do que a média da população, um alto executivo, enfim, do que uma média de um cargo altamente especializado. E ao longo desses 10 anos, 2002 até 2012, você teve uma aceleração violenta de salários, Eu me lembro que lá por 2011, 2012, que foi o clímax desse movimento, que foi o apogeu desse movimento de inflação salarial, chegávamos a fazer propostas de upgrades de 60%, 80% para você contratar um executivo de alta performance para um cliente. E isso ocorreu até meados de 2013, quando a gente começou a sentir os sintomas da economia, refletindo diretamente no emprego. E esse cenário, ele não só ele inverteu o cenário, a gente entrou numa relação de déficit salarial, chegando ao ponto de bater um patamar salarial executivo menor do que você tinha há 10 anos atrás, e isso pensando que a gente sofreu de uma inflação que foi pequena, 2002 a 2012, Sim. Mas mesmo assim, uma correção expressiva aí que tem que ser colocada na ponta do lápis. E pensando mesmo nessa lógica, o salário em 2014, 2015, ele chegou a realmente ter um repique muito forte para baixo, então o cenário mudou completamente. Isso veio se estendendo até, aí é uma perspectiva mais de economia, que eu não vou me atrever a entrar porque não é a minha especialidade. A gente vem numa decrescente salarial até o presente momento, eu considero que a gente já está saindo dessa decrescente, e entrando num novo ciclo de superávit salarial no meio executivo. Finalmente, a gente já começa a ver lá na For Sales Group isso acontecendo de uma forma muito clara, as empresas se sentindo mais à vontade para fazer propostas mais agressivas para contratar aquele executivo dos sonhos. Sim. E então, se for resumir isso que eu te falei, Thaís, eu diria que 2002 a 2012 você teve um ramp-up salarial, chegando no ápice da relação salarial do executivo versus mercado aí dos 5 a 7 vezes
a média de um cargo especializado, então você estava realmente com os cargos bem superavitários, assim. E de 2012 até poucos meses atrás, eu penso dessa forma, a gente teve um declínio substancial equivalente ao que estava em 2002, que é péssimo, né? Porque, como eu falei, aí a gente está falando de uma inflação que não foi repassada, então os ganhos reais dos executivos no começo desse ano, o ganho líquido do executivo no começo desse ano, estava aí 60% do que era em 2010, 2012, né? Porque você desconta a inflação, desconta tudo que aconteceu, mais o déficit salarial, né? Você tem uma situação extremamente particular ao Brasil, inclusive. Uhum. Você pegar no mundo, pouquíssimos países podem se dar o luxo de ter esse mérito negativo, né? Essa façanha, né? Ter tido uma oscilação tão grande para cima e para baixo, né? As duas situações, né? E hoje a gente já entra num novo ciclo de crescimento que, inclusive, vai trazer várias situações bastante peculiares para nós como headhunters, e inclusive em outplacement também. Como que a retomada dos salários vai, qual que é a velocidade que a retomada vai acontecer e o que isso vai trazer de consequências. Uhum. Porque hoje o mercado está um prato cheio para você contratar os melhores executivos possíveis, né? Com valores que nos últimos 15 anos nunca foram tão pequenos, né? Então é engraçado, é curioso, né, pensar na velocidade que essa retomada vai ter, mas vão acontecer coisas muito curiosas, né? Propostas extremamente agressivas para o mercado sinalizando para cima conforme está, isso se estabilizando nessa crescente e se estabilizando, ou seja, o empresariado consolidando a confiança de que a economia vai retomar. Eu acredito que a gente vai passar por um momento de recuperação de salários bem agressivo e com propostas inusitadas, né? E lógico que aí, né, Thaís, a gente tem a questão da performance, né, envolvida. Aí tem também uma outra situação que precisa ser analisada junto com esse cenário macro de remuneração, que é o fato dos organogramas das empresas terem uma tendência de diminuir, né? Isso ao nível global está acontecendo, deles começarem a se achatar, se ultra especializar, né? Aí entrou um trabalho de futurologia, né, que daria horas aqui de conversa. No mínimo, acho que o resumo disso que eu falei estamos entrando num momento extremamente peculiar do mercado para os candidatos que estão dentro e fora das empresas, né? Vão ter surpresas pela frente. E, Rodrigo, pensando ainda nesse ano, tem muita gente que já está jogando a toalha, né? Falando, esse ano o mercado já morreu, eu não consigo mais a minha recolocação nesse ano. Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, Thaís, legal a tua pergunta, porque ela está com um paradigma que pouca gente sabe que é errado, né, no meio executivo. Que é esse paradigma de que o mercado começa a frear no último trimestre do ano e só volta a acelerar depois de março. Em termos de cargos executivos, não é uma lógica que você pode se escorar literalmente. Ela é uma tendência que existe de uma forma geral. Para isso a gente pode se respaldar em dados da economia, né? Se tem consolidado os dados de contratação e demissão nessa época. De fato, não é um dos períodos mais aquecidos do ano, só que o ano que a gente está vivendo é muito peculiar. Então, a economia começou a voltar agora, né? Os dados econômicos começaram a evidenciar ainda mais dessa recuperação, né? São dados que já vêm de algum tempo, que estão se mostrando o crescimento do emprego, aumento do consumo, aumento da confiança do empresário, etc. Recomendação que eu dou, não joguem a toalha, porque vão ter surpresas muito boas até o final do ano. O mercado está voltando, as contratações estão... Segundo semestre é outro ano, né? A gente entrou num momento muito mais aquecido do mercado. Quem esperar para se recolocar em março vai estar cometendo um erro, porque tem uma onda grande que já está passando, né? Que está vindo agora. Então é um momento de dar uma corrida aí ainda.
até metade de dezembro, tem muito jogo ainda pela frente. E aí sim, final de ano, de fato, para a maioria dos segmentos, a maioria dos departamentos tem uma certa pausa aí de 15 a 30 dias, mas tem muita coisa para acontecer até lá, sobretudo esse ano. E aí, acho que trazendo um dado ainda mais peculiar ao longo desses vários anos como gestor nessa área de recrutamento e seleção, e principalmente trabalhando especializado só em vendas e marketing, eu tive muito acesso aos resultados de outras empresas, enfim, a fazer benchmarks com empresas do nosso segmento. E é bem curioso porque mais da metade das empresas com quem eu troquei informações e tal, tem resultados consistentes de recrutamento, né? Consultorias de recrutamento como nós, tem o último trimestre do ano muito positivos. Exemplo de nós. Né? O nosso último trimestre na For Sales, nos últimos 2, 3 anos, ele tem sido um dos melhores trimestres do ano para nós. Né? Então, mantenham as esperanças. Essa é a minha dica aí. Tá? Ótimo, Rodrigo. Nossa, gratidão. Obrigada por você estar aqui, por você estar doando parte desse tempo para falar para você, para minha audiência. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo te inspire e quanta coisa boa, né? Conversar com o Rodrigo realmente foi uma dose de otimismo. Vamos lá, bora se recolocar nesse mercado de trabalho. E se você gostou, me dá um like, curte, compartilha, não esquece de marcar os seus amigos. E se você quiser uma assessoria para a sua recolocação, eu vou deixar o contato da minha equipe. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.